gente pensa, não, isso daí não é pra mim não, é coisa da minha cabeça, né? Não vou mexer com isso, não vou fazer isso. Mas, se a gente colocar na presença de Deus, Ele dá estratégia. Ele confirma e Ele vai, se não for da vontade dele, Ele não vai tirar do nosso coração, né? Porque vai ser da mente. Mas, senão Ele vai dar estratégia. Não importa o mais difícil que pareça, né? E Neemias ali, ele se revestiu a cada dia das armaduras de Deus. E ele não se deixou abater pelos inimigos que se levantaram, né? Porque se levantaram inimigos, né? Primeiro ali, duvidando de que eles conseguissem reconstruir os muros, porque não tinha nenhum construtor ali no meio deles. E depois, quando esses inimigos viram que mesmo ali eles não deram ouvido, Neemias não deu ouvido, pelo contrário, ele pegou e incentivou, sempre lembrando o povo, sempre falando do povo que eles deveriam lembrar de Deus, né? Que Deus estava com eles. E não se deixou abater aí pelas ameaças do inimigo. E continuou firme, porque ele estava revestido das armaduras de Deus. Ele estava com a mente revestido. Ele estava firmado na fé e tinha certeza que era Deus que tinha chamado ele para fazer aquela coisa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele sempre orientou, sempre incentivou o povo ali quando eles ficavam com medo, ele lembrava que não, que era Deus que estava à frente daquela peleja, não era ele, né? E ele também não só orientava o povo, lembrava, mas ele vigiava. Nós precisamos vigiar também, né? Porque quando os inimigos se levantaram, ali fala no decorrer ali do capítulo de Neemias, né, da história de Neemias, que ele orientou todos os que estavam trabalhando, então os que estavam trabalhando, independente da função que eles estivessem fazendo, com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles estavam preparados com a espada para lutar, para guerrear. É o que nós precisamos fazer, nós precisamos estar fazendo a obra que Deus nos chamou, mas nós devemos estar preparados, armados com a palavra, porque as lutas elas vêm. A guerra ela vem a todo momento, e o inimigo ele é muito astuto. Ele tenta de todas as maneiras, né? Então nós temos que estar revestidos para a gente saber discernir também o que é de Deus, né? Porque ali também Neemias, após algum tempo, o que os inimigos fizeram? Sanballat e Tobias, eles pagaram profetas para ir até Neemias e entregar falsas profecias. E se Neemias não tivesse firmado em Deus, se ele não tivesse revestido, ele teria caído nas profecias. Mas quando ele ouvia as profecias, ele tinha certeza que não era de Deus. E ele continuava ali lutando, né, para a construção daquele muro. E no decorrer do capítulo de Neemias, vendo ali a história, é muito interessante que eu estava lendo ali a história no capítulo, se não me engano, no capítulo 3. Ele vai falando ali, cada família que construiu cada porta, né? Cada portão. E não tinha nenhum construtor. Tinha levita, tinha ourives, tinha sacerdote, mas não tinha construtor. Mas eles se levantaram naquele propósito que Deus colocou na vida de Neemias. Eles viram que Deus estava com Neemias. E ali eles foram todos juntos para construir. Né? Então eles se levantaram, independente de qual que era o chamado deles, independente de qual que era a função que eles exerciam, né? Qual que era a profissão que eles tinham. Eles não ficaram pensando, não, mas eu sou levita, eu sou só louco, o que eu vou fazer? Juntar pedra, madeira, como que eu vou construir um muro? Como que eu vou construir uma casa? Né? Não tem experiência nenhuma nisso. Mas não, eles foram lá crendo que Deus estava com ele, que Deus foi dando estratégia. E eles reconstruíram o muro de Jerusalém em 52 dias. É uma obra que levaria meses, anos, porque imagine hoje em dia, né, que a gente tem maquinário, tem tudo. Às vezes uma casa demora aí quase um ano para construir, dependendo do jeito da casa, quem for construir. Agora eles construíram lá tudo no braço, sem máquina nenhuma, sem ferramenta nenhuma, sem um construtor experiente. Né? Eles construíram em 52 dias e o nome de Deus foi glorificado através de Neemias. Então, o que Deus falou muito comigo através dessa palavra é que nós devemos estar firmados na palavra. Não tem outro jeito. O segredo é esse. E nem é segredo, né? Porque a gente já sempre ouve falar, é a palavra. Glória a Deus. É oração, é jejum, é propósito, é se posicionar. Deus quer que nós nos posicionemos, independente da nossa função. Independente se nós ficamos só no banco ou não, independente se nós louvamos, se nós estamos à frente de algum departamento na igreja, Ele quer que nós nos posicionemos. Ele nos
chama para nos posicionar, e eu estou sentindo isso muito forte de Deus. Desde o começo do ano, toda palavra que eu vou abrir, Deus vem falar, posiciona. Toda pregação que eu abro para me ouvir, posição, se posiciona. Então Deus ele está nos convidando a se posicionar. Independente da Glória a nossa Deus, capacidade. aleluia, Jesus. Independente da gente achar assim, mas eu não sou capaz, eu não consigo, Senhor. Isso não é para mim. Lá na palavra de Deus, em Jeremias, quando Jeremias tentou fugir, né? Deus falou assim, sou eu que capacito. Sou eu que dou o conhecimento. E sou eu que coloco palavras em sua boca. Então que nós devemos nos posicionar, né, perante o Senhor e falar, Senhor, da minha força eu não tenho. A minha capacidade o Senhor conhece, mas me capacita. Se o Senhor quer que eu faça, me capacita. Se o Senhor quer que eu faça, me dê o conhecimento. Né? Coloca a palavra na minha boca. Mas também nós não devemos somente pedir, nós temos que ir atrás. Né? Porque a palavra de Deus, nós queremos que Ele dê o conhecimento. O conhecimento está onde? Na palavra. Se nós não ler a palavra, não vai ter o conhecimento. Né? A gente quer que Ele capacite. A capacitação está na palavra. Aqui é um manual, Ele ensina tudo. Tudo que a gente precisar tem aqui. Né? E se a gente não estudar esse manual, como a gente vai se capacitar? Não tem como nos revestir se não estivermos firmados na palavra. Né? Então que Deus venha nos levantar e que nós venhamos nos posicionar e falar, Senhor, estamos aqui. De nós não temos, Pai, mas o Senhor tem. O Senhor tem o conhecimento, o Senhor tem a palavra, nos capacita, para que nós possamos fazer a diferença nessa última hora. Porque o mundo ele está tão corrompido que muitas vezes a gente acaba ficando acomodado, né? Ah, eu não vou porque ninguém vai comigo. Eu vou lá, eu vou levar pedrada. Eu não quero levar pedrada sozinha. Né? Ninguém quer. Mas que nós venhamos fazer como Neemias, se levantar em oração e jejum e buscar as armaduras de Deus, nos revestir nesse último tempo. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Que nós venhamos estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, né? Para compreender o que Ele quer que cada um de nós façamos, para fazer a diferença nessa última hora. Aleluia. E é isso a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus, quero agradecer já a oportunidade. Pedir que Deus continue nos capacitando, irmãos, continue orando por mim. Que Deus continue com cada um de nós, nos ajudando nesta caminhada para fazer a obra que Ele tem em nossas vidas. Amém? Amém. Aleluia, Jesus.